Olá, alunos! Bem-vindos à videoaula do tópico 11, Fundamentos de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva. E eu sou o professor Luiz Marcelo. O curso Reparador de Eletrodomésticos. Atenção! Esta videoaula não exclui o uso da apostila. Leia a apostila na íntegra. Faça os exercícios nela propostos e tire suas dúvidas com os professores no fórum. O que é manutenção? Manutenção é o ato de manter algo em funcionamento. Se aplica para várias situações, mas no nosso caso interessa a condição de máquinas, mais especificamente de eletrodomésticos. Então seria a condição de retornar um equipamento à sua condição de funcionamento normal. E qual a importância deste assunto? Muito bem, nós vamos lidar com manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Um reparador de eletrodomésticos, ele muitas vezes irá trabalhar na condição de corretiva. Normalmente ele terá uma oficina e as pessoas levarão seus equipamentos para que esse técnico conserte. Ou ele irá até a casa de um cliente para fazer uma manutenção. E estas são normalmente condições corretivas. Mas é importante saber as diferenças entre preventiva, preditiva e corretiva, pois o profissional reparador de eletrodomésticos ele atua em uma área técnica. E desta forma ele poderá eventualmente participar como funcionário de uma empresa e vai se deparar com essas documentações, esses conceitos, e é importante que tenha este conhecimento antecipadamente. Vamos diferenciar então o que é preventiva, preditiva e corretiva. Preventiva é a manutenção realizada em certo tempo pré-definido. Podemos citar muitos exemplos dessa situação, mas um exemplo muito comum nas empresas de grande importância é o profissional da área de lubrificação, um técnico de lubrificação, ou o técnico de manutenção, um mecânico, um operador responsável pela lubrificação. A lubrificação ela será verificada de tempo em tempo, conforme um cronograma pré-estabelecido pelo setor de manutenção, setor de PCM, que em seguida eu vou comentar. E sendo uma manutenção que ocorre a cada certo tempo, ela pode ser considerada como preventiva. A manutenção preventiva, ela faz parte dela a preditiva. A preditiva é também uma forma de prevenção, porém a preditiva ela tem um foco voltado para ser mais assertivo, ou seja, trocar o componente quando ele vai estragar, evitando que a máquina pare e fazendo com que essa troca seja no máximo de aproveitamento possível da vida útil do componente. Para fazer isso, é possível utilizar alguns instrumentos de medição e verificar o andamento dos componentes no decorrer de períodos. A preditiva então será feita com instrumentos que medirá, neste exemplo desta imagem, por exemplo, a temperatura de um painel elétrico, mas pode servir para medir temperatura em situações elétricas, situações mecânicas também. Situações elétricas poderia ser uma conexão elétrica qualquer, poderia ser um contato de um contator, poderia ser um disjuntor. Em uma estação mecânica pode ser, por exemplo, verificação de rolamentos, verificação de motor, verificação de algum atrito que a máquina esteja tendo de uma forma inadequada. E vai gerar calor. Esse calor pode ser medido numa câmera, como está mostrado na figura. A preditiva também pode ser feita com uma série de outros instrumentos, que em seguida vamos comentar melhor. E a manutenção corretiva seria mais simples, ou seja, conserta quando estraga. A história da manutenção: no passado, normalmente se consertava algum equipamento após ter estragado. Este conceito, com o passar do tempo, teve que ser revisado.
podemos considerar como um marco importante o período até a Segunda Guerra Mundial, onde acontecia principalmente a manutenção corretiva. E no pós-guerra, até mesmo em função de desenvolvimento de indústrias, ocorreu a necessidade de prever, de planejar melhor a manutenção. E assim se fortaleceu o conceito de preventivo. E após a década de 80, foi incorporado outros aspectos junto, como ambiente, segurança, qualidade e confiabilidade de equipamentos, redução de custos, etc. Mas podemos considerar, principalmente nessa análise, esse ponto de vista mais moderno de manutenção, a questão da confiabilidade, que se refere a ter um equipamento que de uma forma ideal não quebraria, não deve quebrar, porque será previsto o momento adequado de se fazer a manutenção e uma manutenção de forma correta. Nas indústrias grandes, principalmente, é comum haver um setor de PCM, seria Planejamento e Controle de Manutenção, onde haverá uma equipe multidisciplinar que vai analisar como aplicar a manutenção de uma forma mais adequada. E normalmente essa equipe ela evita a manutenção corretiva, levando em conta que a corretiva sempre vai gerar uma parada de máquina e um tempo de perda de produção que põe em dúvida a possibilidade, a capacidade de entrega de materiais dessa empresa num prazo correto. Vamos aprofundar um pouco as diferenças entre os tipos de manutenção. Começando pela preventiva, foi dito antes que a preventiva seria uma manutenção que ocorre a partir de um tempo predeterminado. Então aqui nós temos um exemplo de um dispositivo mecânico, um sistema KBK, e aqui está sendo dado um exemplo de itens que podem ser verificados a cada tempo. Obviamente que o planejamento de manutenção irá disponibilizar um documento apropriado, não constando apenas o item. Aqui eu estou como exemplo citando apenas a questão de parafusos, reverificações, reapertos, mas certamente um serviço desse tipo teriam vários itens a serem observados. Mas no nosso exemplo aqui, falando na questão de parafusos, então seria inicialmente uma verificação semanal ou mensal. Seria a base de uma visualização, onde o operador ou o técnico iria verificar como está visualmente esse equipamento. Parafusos frouxos, rolamentos, algum outro aspecto que ele identifique que possa ser prejudicial ao equipamento ou à segurança dos funcionários. Já numa manutenção preventiva trimestral, seria feito um reaperto. E numa manutenção anual, seria, por exemplo, chamar o fabricante para fazer uma inspeção completa. Manutenções técnicas de manutenção preditiva. Uma delas é a termografia, já comentei agora há pouco o que seria, mas se utilizaria, na verdade, qualquer instrumento de medição de temperatura. Aqui usa um exemplo muito comum em indústrias maiores, é um equipamento o valor um pouco mais elevado, mas não precisa ser esse equipamento, pode ser um termômetro de qualquer tipo que consiga medir a temperatura dos pontos que se tem interesse. Aqui nesse exemplo pode-se verificar que a imagem consta algumas cores. Essas cores elas representam a temperatura dos componentes. Por exemplo, ali ela identificou um ponto em vermelho, é um ponto que está com maior temperatura, que provavelmente terá que ter a intervenção da manutenção. Nesta outra imagem temos embaixo à esquerda uma imagem real, disjuntores, contadores, e à direita essa mesma imagem, porém com uma visão térmica, indicando um ponto de 77,8 graus, onde certamente a manutenção também teria que intervir. E em cima são mais circuitos elétricos que também indicam excesso de temperatura. Aqui temos outro exemplo bem simples, são a foto da direita são fusíveis e a foto da esquerda indicando que um deles está com excesso de temperatura. Aqui um rolamento de motor também com problemas de temperatura identificado pela câmara de termografia. Também pode ser verificado
como eu citei já, um outro tipo de termômetro. Aqui, por exemplo, o termômetro infravermelho, um pouco mais simples que a câmera termográfica, mas também bastante eficiente. E abaixo um termômetro. Temos uma imagem de um termômetro, mas na verdade qualquer tipo de termômetro que se aplique a uma situação que possa medir em pontos que se deseja seria o suficiente. Outra forma de verificação preditiva é através da análise de vibração. Utilizando medidores de vibração é possível usar seus sensores em pontos específicos no motor, numa bomba, numa caixa de engrenagens e verificar as medições do ruído gerado e identificar se está ok ou se precisa de intervenção de manutenção. Análise do óleo, onde se faria a coleta de amostras de líquidos, fluidos, e se enviaria para um laboratório que vai verificar questões de partículas que possam contaminar esse óleo, oxidações, contaminação por outros líquidos, vai emitir um relatório, vai enviar de volta para a empresa, que o setor de manutenção, ou de planejamento, ou de engenharia, vai interpretar e verificar a necessidade de intervenção. Para fazermos um planejamento de manutenção, podemos entender que numa empresa maior é comum existir um setor de PCM, que é o planejamento e controle de manutenção, mas empresas menores, talvez com 1, 2 funcionários autônomos, no nosso caso aqui, um profissional da área de reparador de eletrodomésticos, ele poderá trabalhar sozinho, ele não vai ter um setor de PCM, ele não vai ter um setor grande de manutenção. Então as documentações que esse autônomo utilizará certamente serão mais simples, mas será comentado aqui como ter alguns tópicos importantes, alguns documentos importantes para o setor de planejamento de manutenção. Por exemplo, instrução de trabalho seria um documento onde descreve talvez um passo a passo ou a informação de como executar exatamente uma atividade, de maneira que um técnico executa a atividade de um jeito e um outro técnico, ao ler essa instrução de trabalho, terá as condições de executar o trabalho da mesma forma. Ordem de serviço ou solicitação de serviço talvez seria o documento mais comum. As empresas grandes vão possuir esse documento. Um autônomo poderá também ter esse documento, uma empresa pequena também, onde seria a forma de fazer a solicitação de serviço à manutenção. Quando o seu cliente for à sua oficina para consertar talvez um secador de cabelo, você vai preencher um documento chamado ordem de serviço e descreverá os dados do equipamento, os dados do cliente e outras informações que julgar necessário. Manuais é importante para todos os tipos de empresas, grandes, pequenas, autônomos. Mas citando o nosso caso aqui, a questão de reparador de eletrodomésticos é bastante importante. Uma série de informações tem nesses manuais, por exemplo ali o esquema elétrico e outras informações de manutenção, tipo limpeza de filtro e como fazer a instalação elétrica e outras informações importantes que o cliente deveria saber, mas você como técnico também precisa. E por último, a questão da ética, organização e apresentação. As imagens aqui falam por si só, mas basicamente você deverá ter uma oficina com uma boa aparência, que irá gerar uma boa imagem para seu cliente, e certamente irá fazer indicação da sua oficina para os amigos dele depois. Muito bem, para este módulo, esta videoaula, para o momento é isto. Agradeço muito a sua atenção e até o próximo vídeo.